Vamos então começar o tema 5, exemplos de comunidades espirituais, item 2, né? Nós vimos o item 1 semana passada e agora o item 2. Na literatura espírita, encontramos relatos da existência de comunidades espirituais devotadas ao bem, cujos exemplos e esforços perseverantes dos seus habitantes inspiram encarnados e desencarnados ao progresso, promovendo a renovação moral da moradia terrestre. Estas organizações estão localizadas em regiões mais adiantadas do mundo espiritual. Contudo, se fazem apresentar nas regiões de sombra e de dor, constituindo os postos de auxílio citados anteriormente, né? Nós vimos na semana passada, os quais representam verdadeiros oásis de paz e bom ânimo para o viajor desafortunado e perdido que por ali transita. Então vamos ver o item 1, comunidades de transição, nosso lar. Nas comunidades de transição, assim denominadas por estarem situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores, há maior homogeneidade evolutiva dos habitantes que revelam melhoria moral e intelectual. Um exemplo já bastante conhecido no meio espírita é a colônia Nosso Lar. Então vamos entender, é uma casa de transição por quê? Porque aqueles que estão ali na colônia Nosso Lar, eles estão se preparando, estão estudando para vir trabalhar na Terra ou para, né, normalmente, se preparando para o seu reencarne, para o seu aprimoramento, para a sua evolução. E nós vamos ver que do nosso lar partem os missionários, partem aqueles espíritos que vão trabalhar, que vão dirigir os postos de socorro, que vão dirigir as casas transitórias, né? Então, vem do nosso lar. Então, aqueles que estão afinados, aqueles que estão em sintonia com a vibração de uma colônia como o Nosso Lar, e o Nosso Lar, ele está posicionado na região que compete ali ao Rio de Janeiro, mas existe colônia em cima da região de São Paulo, de Minas Gerais, do Sul, todos os lugares têm, né, essas regiões que abrigam os desencarnados daquela região. E nessas colônias, né, partem para ajudar, então todos os postos, todos os postos de auxílio, as casas transitórias, todos esses lugares, eles são tutelados pelos trabalhadores das colônias, ou do Nosso Lar, ou das colônias de outros lugares, mas eles se reportam, né? Existe uma hierarquia, eles se reportam aos espíritos mais elevados que estão nas colônias, por exemplo, no Nosso Lar. E aqueles que estão nessas casas transitórias ou que estão nesses postos de auxílio, eles são preparados ou vão para outros postos, para outros lugares, ou já a partir dali mesmo já partem para o reencarne, para recomeçar o seu trabalho, o seu estudo. Só aqueles que conseguem melhorar bastante, que estão numa situação melhor, é que podem partir do posto para uma colônia, seja ela a colônia que for, Nosso Lar ou outra similar. Então, nós vamos ver que eles colocam aqui: a localização geográfica de Nosso Lar reflete belezas e harmonias da natureza, cuja visão panorâmica da cidade é assim expressa por André Luiz. E aqui nós vamos ver um trecho do capítulo 8 de Nosso Lar. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Não existe ociosidade no plano espiritual. Vamos lembrar Jesus colocando que o Pai trabalha e ele também trabalhava o tempo todo. Nós, ao desencarnarmos, teremos trabalho o tempo todo. Ninguém fica ocioso. Quanto mais elevado o espírito, mais responsabilidade, mais trabalho ele tem.
E vamos lembrar quem acompanhou as obras de André Luiz, e nós temos todas as obras do André Luiz aqui no canal, é só ir lá na playlist para ver. Nas obras do André Luiz, nós vamos ver que o André Luiz só vai nesses estudos com os mentores, né, que geraram os livros, O Nosso Lar, Mensageiros, né, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e por aí vai. Nós vamos ver que nós vamos acompanhar o André Luiz no desenvolvimento, né, no aprendizado, e nós vamos ver que o André Luiz só vai para esses trabalhos, só vai junto com esses mentores nas horas vagas. Ele tem o horário de trabalho dele, nas horas vagas ele vai para esses estudos, para esses aprendizados. Nós vamos ver a dona Laura, que é a mãe do Lísias, que nas suas horas vagas ia para uma sessão onde ela poderia rever as suas vidas passadas, né? Os orientais chamam de registros akáshicos. Nós vamos ver ali no livro que eles colocam que é um dos ministérios que trabalham, né, com reminiscências, né, com as lembranças de vidas passadas. Ela só tinha acesso a 200 anos, que era para ajudá-la, 200 anos anteriores, né, as encarnações anteriores por um período de 200 anos, que era para ajudá-la a preparar a sua próxima reencarnação, que ela estava se preparando para voltar para a Terra. Mas ela só fazia isso nas horas vagas, na hora do descanso, porque nas regiões das colônias, como o Nosso Lar, ainda precisa de um pequeno descanso, mas ainda precisa. Nós vamos ver que quanto mais o espírito se eleva, ele não precisa mais de descanso nenhum. Nós vamos ver também a questão da alimentação. Lá no Nosso Lar, aqueles que trabalham, aqueles que estão na periferia ali do Nosso Lar, que trabalham, por exemplo, com o Ministério da Regeneração, vai precisar de um caldo que é feito com frutas, que é um caldo um pouco mais substancioso. O resto do Nosso Lar se alimenta de água fluidificada, né? Porque a maior alimentação, ela vem do ar, ela vem das energias do sol, ela vem das energias que estão no ambiente. O oriental chama de prana. E mesmo aqui na Terra, como encarnados, 70% da nossa alimentação, do que o nosso corpo usa e precisa, a gente pega do prana, a gente pega do ar, a gente pega das energias que estão à nossa volta. 30% só são dos alimentos. Então vamos continuar aqui a descrição, né, do Nosso Lar. Há um bosque em floração maravilhosa, que embalsamava o vento fresco de inebriante perfume, tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga. Isso aqui está no capítulo 10, e aí nós vamos ver outras descrições, como eu já comentei aqui, né? O Jardim da Veneranda, que é uma coisa maravilhosa. E aí ele também coloca outras características. E aqui nós vamos ver a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então são 72 ministros, divididos em 6 ministérios, 12 em cada um. Isso está no capítulo 8 do Nosso Lar. Em determinado momento da história de Nosso Lar, abre aspas, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Isso aqui está no capítulo 9, como eu estava colocando. Eles vieram para ensinar, né, a se alimentar do prana. Quem lê o livro vai lembrar, né, da dificuldade que foi para o governador há alguns anos atrás, se eu não me engano, na época que o livro foi escrito, em 1940,
que ele foi publicado, né? Ele foi publicado um pouquinho para frente, mas a época que ele foi escrito, ele coloca que 200 anos atrás eles tiveram esse problema de alimentação e o governador teve que ser bem linha dura para acertar as coisas ali no nosso lar. Ele continua: quanto à alimentação, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, que é aquele que eu estava falando, porque o da regeneração a gente vai ver que eles têm escadas que descem e lá tem câmaras onde estão presos espíritos mais difíceis, então essas câmaras estão no umbral. Então ele desce para as regiões mais densas, né? Por isso que eles também fazem um trabalho braçal, despende muita energia e aí eles precisam desse suco de frutas, né? Que é o que ele descreve lá no livro. Então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a Terra, né, o planeta Terra, nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, que é a água fluidificada. Vinculados a cada ministério, existem edifícios de trabalho e unidades residenciais para os seus obreiros, nos quais vivem espíritos que prestam serviço à colônia, e também os que recebem auxílio. Da mesma forma, há instituições e abrigos ligadas à área de atuação de cada ministério. Isso aqui está no capítulo 8, né, do nosso lar. Nós vamos ver o André Luiz descrevendo as construções, bibliotecas, salas de estudos e as residências também. É bem interessante a gente ver no livro, né, a colocação ainda da necessidade de se ter um pagamento pelo trabalho. E aí nós vamos ver aquele capítulo tão conhecido do Bônus Hora, mas a gente vai entendendo, vai lendo e vai entendendo no livro. Fica bem claro que o bônus hora é um pagamento que é feito não pelo horário de trabalho, não é carga horária, mas pela intensidade, pela dedicação, pela energia e pelo amor que se coloca no trabalho que se faz. Então a medição é da intenção, né? Do mérito daquele que realiza o trabalho, que vai recebendo, vai acumulando, né, esses bônus hora. Aqui nós vamos ver um outro item que é sobre a cidade de Castrel. No livro mediúnico A Vida Além do Véu, transmitido por vários espíritos pela mediunidade do reverendo inglês Gevale Owen, em 1920, publicado pela FEB Editora, consta informações a respeito de uma colônia espiritual denominada Cidade de Castrel, organizada para atender a espíritos desencarnados na infância e preparar outros para a reencarnação. Depois nós vamos ver, esse é um livro que eu não li, não posso comentar sobre ele. Aí depois nós vamos ver aqui o Lar da Bênção. O Lar da Bênção, nós vamos ver a descrição do Lar da Bênção no livro Entre a Terra e o Céu. Ele é comandado pela irmã Blandina. Nós vamos ver no livro Entre a Terra e o Céu, nós já comentamos sobre ele aqui, nós vamos ver a questão da prece refratada, nós vamos ver a questão da obsessão, nós vamos ver a questão do suicídio, nós vamos ver a questão do desencarne de criança, porque o suicida, ele vai passando por processos, né, de reencarne curtos, para ir recuperando o perispírito, então ele desencarna novo. E aí nós vamos ver a explicação do Emmanuel, nós vamos ver no livro dos médiuns, mas a explicação bem clara do Emmanuel no livro Consolador, a questão do desencarne antes dos 7 anos, antes dos 3.000 dias, que é o tempo que o perispírito fica pronto para começar uma nova reencarnação. Então nós vamos ver que os espíritos, na grande maioria, eu sempre repito isso, no plano espiritual 2 e 2 podem até dar 4, mas pode dar 5, 10, 8, as coisas não é uma regra de bolo, né? Não é uma receita de bolo, não é uma regra. A grande maioria dos casos, das situações, uma criança que desencarna antes dos 7 anos,
ela volta para o perispírito da encarnação anterior. A gente vê isso bem claro também nesse livro, quando o Júlio está contando a história dele, os primeiros desencarnes do Júlio. Ele volta para o Júlio, que ele era Júlio também numa outra encarnação, como suicida. E nós vamos ver que entre a Terra e o céu, o desencarne do Júlio ali já com 8 anos, ele vai para a Casa da Bênção, aqui da irmã Blandina. E é um dos textos mais lindos, né, ali do livro, é o da Casa da Bênção. Vamos ver aqui. Trata-se de, abre aspas, aqui é um trecho do capítulo 9 do livro Entre a Terra e o Céu. Trata-se de importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal, fecha aspas. É muito interessante que nós vamos ver capítulos ali, onde nessa escola para mães, as futuras mamães, as mulheres que estão engravidando ou que estão planejando para ter filhos, lá vão ter aulas, vão assistir palestras do quanto o leite ele é um transmissor de energia, não só do alimento físico, mas de energia, da energia da casa, da energia do casal, da energia da mãe. Então ensina ali a preparação, né, da mãe, psicológica, da preparação, inclusive com a oração e energética, da vibração que a mãe tem que ter ali na hora de amamentar a criança, para que sejam as melhores energias que a criança recebe ali. Nós vamos ver todo o preparo, né, toda a explicação, todo o entendimento da maternidade responsável, séria, para preparar um irmão para a sua nova encarnação. É um livro que para todo mundo que queira entender o desencarne de crianças, que queira ver como é a vida, o estudo, o aprendizado dessas crianças, para ver o reencontro. A coisa mais linda nesse livro é o reencontro das mães à noite, quando as mães estão dormindo, aquelas que podem ser levadas, as mães são levadas, né, durante o desdobramento para se reencontrar com os filhos, participar ali da educação e do trabalho junto com os filhos. É a coisa mais linda. E nós vamos ver também, né, a questão das mães desesperadas, revoltadas, né, que ficam num sentimento de revolta muito grande. Isso atrapalha, isso causa um pesar, um sofrimento tão grande para a criança que está lá, que nós vamos ver no lar da bênção que eles apagam da criança a lembrança dessa mãe. Eles apagam a lembrança da mãe para que a criança não seja influenciada pelas energias deletérias da mãe, por aquele sofrimento, aquele desespero. E aí essa mãe, infelizmente, o livre-arbítrio, né, pela sua ignorância, sua inconformação, sua revolta com Deus, porque quem se desespera a esse ponto está revoltado com Deus, ela perde a oportunidade de à noite poder visitar seu filho, né? O filho não vai mais ter a lembrança dela. Todos os livros do André Luiz são imperdíveis, mas este aqui é maravilhoso. As crianças desencarnados, desculpa, eu pulei aqui um pedaço. A colônia situada no espaço espiritual das terras brasileiras tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável, atender espíritos que desencarnam na infância e auxiliar outros para a reencarnação. As crianças desencarnadas recebem abençoada assistência superior desde os primeiros momentos da libertação física até alcançarem o reequilíbrio espiritual, de benfeitores espirituais do lar da bênção e do afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais ainda presas aos liames, né, às correntes, aos laços da terra, da carne, as quais ainda presas aos liames da carne, são durante o sono físico, levados à colônia para auxiliar e acompanhar o reajustamento dos filhos na vida espiritual. Então esses capítulos que estão ali dentro do lar da bênção são inesquecíveis. Aí depois nós vamos aqui para postos de auxílio.
Os trabalhadores dos postos de auxílio recebem a devida capacitação, orientados e cuidados da colônia espiritual a que encontram vinculados. Quem está vinculado ao nosso lar vai receber o auxílio, a capacitação do nosso lar. Quem está em outras colônias, vão receber a capacitação dessas coisas. Então, os postos estão sempre vinculados a uma colônia, Então, se o posto está ali, próximo da cidade do Rio de Janeiro, Umbral, a região abismal, ou a região do Umbral Grosso, a região onde o posto, que normalmente casa de transição está nessas regiões umbralinas tenebrosas, o posto de auxílio está um pouquinho acima, mas também está numa região umbralina. Nós vamos ver como alguns outros postos que estão entre a terra e uma colônia como o nosso lar, onde são levados as pessoas que desencarnam. Nós vamos ver isso no Obreiros da Vida Eterna, que aqueles que desencarnam ainda não têm condições para fazer uma viagem mais longa, param no posto para receber auxílio, se reenergizar e depois continuam a trajetória. Então, existem vários degraus. Não são lugares fixos, São energias, são dimensões, que existem, a variação nessas dimensões, quanto mais elevada a dimensão, mais alta ela está em termos da psicosfera, do planeta Terra. Então nós podemos fazer círculos, em volta assim da Terra, como se fosse as camadas de uma cebola. Quanto mais altas as esferas, mais elevados são os trabalhadores e as casas que estão lá. Vamos lembrar que nosso lar, embora seja uma colônia, ela está ainda num posto, ela está acima da camada da crosta da Terra, mas faz parte da região umbralina ainda. É um umbral melhorado, mas faz parte da região umbralina. Então, os trabalhadores dos postos de auxílio recebem a devida capacitação, orientações e cuidados da colônia espiritual a que se encontram vinculados, a fim de exercerem com proveito as tarefas sacrificiais a que se submetem, porque é um sacrifício trabalhar e principalmente dirigir essas casas, esses postos de auxílio, principalmente esses que estão nas regiões do Umbral Grosso, como casas de transição e postos de auxílios que estão nessas regiões mais difíceis. E aí nós vamos ver que tem trocas de turno, É tão difícil que os dirigentes ficam ali em torno de 2 anos. Nós vamos ver isso na obra de André Luiz. E aí eles voltam para sua colônia, ali eles se reabastecem, estudam, se preparam, para depois voltar para o posto de novo, ali trabalhar por 1 ou 2 anos e depois serem substituídos por outro, porque é um sacrifício muito grande. Importa destacar, contudo, que além dessa vinculação, os trabalhadores mantêm relações fraternas de assistência espiritual e de intercâmbio mediúnico corriqueiro com uma ou mais casas espíritas sediadas no plano físico. Então é desses postos de auxílio que as casas espíritas recebem os trabalhadores, recebem os espíritos que estão vinculados a ela, e é nesses postos de auxílio que são montados todo o esquema, toda a estrutura, toda a logística do trabalho da casa espírita, que tem merecimento para ser bem assessorada, para ter essa assessoria, e que são montados os trabalhos mediúnicos, aqueles que serão atendidos. Então a gente precisa entender que nunca num trabalho mediúnico é feita a doutrinação, o diálogo ali, a explanação para um único espírito. É sempre uma falange. Então nesses postos, o plano espiritual trabalha todos aqueles espíritos que estão mais ou menos na mesma faixa vibracional. Então, se são suicidas, ou se são alcoólatras, ou seja qual for o problema ali que tem, todos que estão na mesma situação mais ou menos e na mesma faixa, então eles fazem como se fosse, vamos pensar assim, didaticamente, um pedaço de pizza. Então,
aquele que tiver em condições melhor para falar, eles vão escolher, que é o que vai dar comunicação com o médium ostensivo na sessão mediúnica. Ele vai falar, mas ele está falando em nome de uma falange. Então, para trás dele vai estar ali como se fosse uma fatia de pizza que vai abrindo, conforme vai indo para trás, vai abrindo, é uma falange imensa. E tudo aquilo que aquele primeiro que está ali ouvindo recebe e percebe, os outros também recebem e percebem. Toda ajuda que aquele recebe, todos os outros recebem também. Então o auxílio é sempre para um grupo, nunca é um auxílio individual. E tudo isso é feito, trabalhado dentro desses postos de auxílio que vão trabalhar com as casas espirituais, né? Principalmente com o trabalho de desobsessão, né? O trabalho mediúnico de desobsessão. Lembrando que nós já estudamos, né, em lições anteriores, que o grupo mediúnico é uma unidade. Por isso que ele tem que ser sinérgico, por isso que ele tem que ser coeso, por isso que os trabalhadores que estão ali têm que ter muito comprometimento, porque existe um trabalho muito grande do plano espiritual, contando com a ajuda ali dos trabalhadores durante aquela uma hora e pouco da sessão mediúnica, para ajudar aqueles que estão tendo dificuldades, né, de entender ou de assimilar dentro do posto de auxílio. Agora nós vamos para a Mansão Paz. A Mansão Paz, ela é descrita no livro Ação e Reação. E no livro Ação e Reação, nós vamos ver, como o nome já diz, a questão da lei universal de Deus, que quando ela é por algum motivo infringida, automaticamente as coisas acontecem. É um processo, né, de ação e reação. E vamos lembrar, né, por isso que o nome do livro é Ação e Reação. E vamos verificar uma das coisas interessantes nesse livro, que nós vamos ver irmãozinhos instigantes, né, irmãozinhos equivocados, que vão para escolas dentro do plano espiritual para aprenderem a obsediar, a aprenderem a hipnotizar, a aprenderem a influenciar os irmãos encarnados, para poderem realizar os seus trabalhos, para poderem realizar os seus objetivos de vingança, né, de obsessão. Como todos os livros de André Luiz, é imperdível. Instituição de reajuste espiritual mantida pela colônia Nosso Lar é assim citada pelo espírito André Luiz. E aqui nós vamos ver um trecho do capítulo 1 do livro Ação e Reação. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de Mosteiro São Bernardo. Quem não conhece, entra no Google, coloca Mosteiro São Bernardo, nós vamos ver que é um sanatório que existe na Suíça. Ele fica bem no alto de uma das montanhas e ele está completamente cercado por neve o tempo todo, pela altura que ele está, completamente isolado. A gente tem registros, se eu não me engano, os primeiros registros do mosteiro de São Bernardo é de 850 mais ou menos, por aí, mas, perdão, ele ficou pronto, né? Ele começou a funcionar em 1050, então é um mosteiro que tem muito mais de 1000 anos. E ele é muito isolado até uma região muito fria, por isso que lá funciona um sanatório, né? Então ele coloca aqui: o estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de Mosteiro São Bernardo, entre aspas, né, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve lá na Suíça, né, no Mosteiro São Bernardo, ele é todo cercado por neve, quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa. Perdão. Era ali substituída pela sombra espessa que se adensava. Ela ia ficando cada vez mais densa, né? Ali em volta da Mansão Paz. Movimentada
e terrível. Então essa sombra vai ficando cada vez mais densa, vai ficando cada vez mais movimentada, cada vez mais terrível ao redor da instituição, como que se tocada por ventania incessante. Então é um lugar assim bem ermo, né, e bem difícil. O pouso lá dentro, porém, é completamente diferente do que essa visão do lado de fora. Por quê? Porque todas essas casas, todos esses postos, tem que ter muros, tem que ter guardas, tem que ter eletrificação para ter a contenção, né, dos nossos irmãozinhos instigantes, né? O pouso acolhedor, mas lá dentro ele é completamente uma outra energia, uma outra vibração. Então, o pouso acolhedor que permanece sob a jurisdição de Nosso Lar, então é uma casa que está ali sob o comando da colônia Nosso Lar, está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior, ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação reedificadora, né? Como eu falei, esse aqui é o capítulo 1 do livro Ação e Reação, e nós vamos ver que nesses postos, alguns podem ir para outros lugares, continuar os estudos, existe um intercâmbio, né? Sempre da mesma forma que a gente vê lá na questão 176, que existe, né, esse intercâmbio entre os orbes, questão 176 do Livro dos Espíritos, né? Que todos os orbes, todos os planetas são solidários entre si, todas as casas, todos os lugares, todas as colônias são solidárias entre si. Nós vamos ver espíritos vindo de lugares superiores para ensinar em todas essas colônias, em todos esses postos. Nós vamos ver, no livro Mensageiros, nós vamos ver uma moça feliz da vida, porque ela ganhou um prêmio de poder ir assistir uma palestra, né, um seminário no Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, e depois voltar ali para o posto onde ela estava. Então nós vamos ver esse intercâmbio de estudo e de aprendizado. E aí depois nós vamos ver aqui Campo da Paz, que é do livro Os Mensageiros. Nós já falamos muito aqui dos livros Mensageiros, nós já falamos aqui da Casa de Transição, que é a casa de Fabiano, né? Falamos muito da Ismália, né, que é um espírito elevado que vai sempre visitar o marido ali na casa de transição Fabiano, né? E ela, as orações, as músicas, é maravilhoso, é uma passagem inesquecível do livro Mensageiros. Então vamos lá. Campo da Paz é um posto de auxílio localizado em pleno umbral, e aí nós vamos ver que ele está ali, né, num umbral, porque umbral, né, já falamos sobre isso, é umbral da porta, né, é sair de um lugar e entrar no outro. Não é um lugar específico, é uma questão energética. Mas aí essas casas, como a casa de transição, esse Campo da Paz está ali junto ao umbral grosso mesmo, as regiões mais difíceis, mais trevosas. Então ele está localizado em pleno umbral, que segundo André Luiz tem como missão receber, abre aspas, aqui é um trecho do capítulo 21 do livro Os Mensageiros, receber grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos, fecha aspas. E aí nós vamos lembrar da colocação de Jesus para Pedro, se eu não me engano é no livro Jesus no Lar de Neo Lúcio, né? Salvo engano, psicografado por Chico Xavier, quando ele coloca para Pedro que nós humanos, nós aqui encarnados, somos muito mais frágeis do que perversos. Então, e aqui nós vamos ver essa colocação. Grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos. São espíritos ainda abalados pelo choque da morte física, pelo apego relativo a pessoas e bens deixados no plano físico, ainda ligados
às pessoas, ainda ligado à casa, ainda ligado a coisas, ainda ligado às coisas do planeta Terra, mas por terem um certo merecimento, não estão nessas regiões mais difíceis, estão no posto de auxílio, tipo como esse Campo Paz, né? Eu sempre falo Campos da Paz, mas é Campo Paz, eu boto um S, né? Eu sempre falo Campos da Paz, né? Mas lá no livro é Campo da Paz. E tem o merecimento de estar ali recebendo auxílio para se reestruturarem, para se prepararem, né, ou para irem para um lugar melhor ou para reencarnar. Neste posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos ou são encaminhados à reencarnação. Como vemos, os exemplos da prática do bem não faltam e servem de roteiro de vida para todos nós, espíritos imperfeitos. Porque todos os nós, quando somos imperfeitos, porque se não fôssemos, não estaríamos no segundo degrau, não estaríamos no planeta de provas e expiações. Se nós estamos aqui é porque somos muito imperfeitos, temos muito ainda que estudar, temos muito que aprender. Neste sentido, estejamos atentos à previsão do Espírito São Luís, citada em O Livro dos Espíritos, questão 1019. E esta questão 1019, ela é uma questão tão maravilhosa que eu vou colocá-la na íntegra aqui para nós. A questão. O Kardec pergunta: o reino do bem jamais poderá acontecer na Terra? São Luís responde: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vierem a habitar a terra, os bons prevalecerem sobre os maus. Então farão reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. É pelo progresso moral de cada um de nós, pela prática das leis de Deus que estão na nossa consciência. E é com a nossa modificação que nós vamos poder atrair para a Terra os bons espíritos que nos ajudarão a transformarmos a Terra. Nós estamos em transição, vamos ficar em transição ainda por um tempo, né? Para que nós possamos nos transformar, nos modificarmos, para termos o auxílio desses espíritos bons. Porque a Terra, como provas e expiações, sempre foi governada pelo mal, o mal predomina, mas nós estamos vendo esse começo de mudança, nós estamos vendo aqueles que desencarnam já sendo transferidos para um outro orbe, aqueles que não têm condições de continuar na Terra para continuar ajudando. Nós estamos vendo espíritos que encarnam na Terra vindo de regiões muito trevosas, muito difíceis, e é a última chance deles para eles poderem vir aqui, para terem uma chance de poderem se melhorar antes da Terra se modificar, porque eles não vão poder mais voltar para a Terra. E aí nós vemos as barbáries que nós estamos vendo de espíritos ainda primitivos. Mas nós temos um governador, que é o espírito crístico que criou o planeta Terra, que governa o planeta Terra, que se materializou, que encarnou. O maior sacrifício do Mestre Jesus foi encarnar num planeta primitivo e habitar uma vestimenta tão primitiva para nos auxiliar. Ele está, sim, no comando. E as coisas estão caminhando dentro das leis de Deus. Não podemos esquecer da lei de destruição que nós temos aqui no Livro dos Espíritos, para que as coisas comecem de novo. E infelizmente, pelo que nós estamos assistindo à nossa volta, nós vamos ter que aprender pela saturação. Então a coisa vai saturar de tal forma dentro do mal, porque nós estamos vendo os nossos irmãozinhos instigantes gritando. Aqueles que trabalham para o bem são silenciosos. Nós estamos vendo os irmãozinhos instigantes trabalham para o mal gritando, por isso tanto barulho. Mas nós não podemos nos envolver,
Nós não podemos tomar partido. Nós temos que manter a nossa vibração, a vibração da nossa casa. Nós temos que doar as nossas energias para os trabalhadores da espiritualidade maior, para podermos auxiliar todos os que merecem auxílio, seja do lado A, seja do lado B, seja de qualquer guerra que for. Nós temos hoje mais de 28 guerras de conflito armado no planeta. 2 são muito faladas, né? Que nós estamos aí com a Ucrânia, com a Rússia e a Israel com o Hamas. Mas nós temos outros, na África temos guerrilha há anos, né? Então nós temos que trabalhar a nossa energia para não sermos influenciados, porque é isso que os irmãozinhos instigantes querem. Eles não têm partido A nem partido B, eles querem confusão, eles querem barbárie, eles querem tocar o terror e o medo, que eles se alimentam das energias do medo, da energia do terror. Então vamos lembrar, São Luís aqui, isto aqui é 1857, metade do século XIX, São Luís trazendo essa mensagem através do Livro dos Espíritos. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido dela, né, da terra, o orgulho e o egoísmo. Então nós temos muito que trabalhar em nós para banirmos de nós o orgulho e o egoísmo, porque é quando nós banirmos de nós que ele será banido da terra. E nós temos, infelizmente, dentro de nós, uma situação muito bélica. Nós somos belicosos. Nós travamos dentro de nós uma luta nossa interna do bem contra o mal e travamos uma luta ferrenha para tentarmos diminuir o mal que existe em nós. Então nós temos que entender que o que nós estamos vendo refletido no planeta existe dentro de cada casa, de cada lar e de cada pessoa, uma situação bélica, de pé de guerra. A transformação da humanidade foi predita. Aí o São Luís, quando que a transformação da humanidade foi predita? Pelo Cristo, por Jesus, no sermão profético. Mateus 24. A gente pega lá Mateus 24, nós vamos ver as colocações de Jesus, o sermão profético das coisas que virão. Aí as pessoas tomam ao pé da letra. Não, vai vir terremoto, vai vir vulcões, os terremotos e os vulcões existem desde que a Terra se formou. E vão continuar existindo porque fazem parte do planeta. Essas convulsões que Jesus se refere são internas, são nossas, são dentro de nós. Essa erupção do vulcão, esse terremoto é dentro de nós. Vamos continuar aqui com São Luís, quando ele fala: a transformação da humanidade foi prescrita por Jesus, e vós já tocais o momento de todos os homens que auxiliam o progresso, e vós já tocais o momento que todos os homens que auxiliam o progresso estão tornando cada vez mais próximo, né? Estão tornando cada vez mais próximo essas mudanças. Falou isso em 1857. Hoje, 2023, nós estamos vendo isso claramente. Ela se realizará, a transformação, se realizará através da encarnação de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração sobre a Terra. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa a cada dia, e de todos os que tentam deter o ritmo das coisas, serão excluídos da Terra. Serão excluídos do planeta Terra. Isso já começou faz tempo. Pois ficariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Eles irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, para o adiantamento de seus irmãos ainda atrasados. Porque como eles vão para planetas que estão começando, né, o processo de regeneração, eles estão, embora sejam bárbaros aqui, eles estão mais adiantados do que eles, então vão levar adiantamento e vão se aprimorar. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E aqui a figura como alegoria, né, do paraíso perdido.
E no homem que veio à terra, né, para a terra, em condições semelhantes, trazendo consigo o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original, e aqui alegórica do pecado original, daquele que veio para a terra, né, trazendo as suas paixões, trazendo as suas dificuldades, com conhecimento maior, e aqui ele está se referindo, quem leu o livro Entre a Terra a Caminho da Luz do Emmanuel, né, ele está se referindo à enxertia que nós tivemos aqui quando nós começamos o planeta de provas e expiações, né? Isso está bem claro no livro A Caminho da Luz, nós temos aqui no canal. Então ele coloca aqui, considerado, né, sobre esse ponto de vista, o pecado original está ligado à natureza ainda imperfeita do homem, né, ao primitivo que estava aqui, autóctone, né, aquele que é da terra, que estava aqui, que precisava se modificar, e aqueles que vieram com essa enxertia, né, para ensinar, que começaram a encarnar na terra, que tinham conhecimento científico, filosófico, mas ainda moralmente precisavam se modificar, ainda precisavam se transformar, que é o que tá acontecendo com os nossos irmãos que estão tendo essa última chance, e ao desencarnar estão indo para planetas primitivos, onde eles têm conhecimento, têm conhecimento científico principalmente, mas moralmente estão ali no TACAP, tem que ir junto com o povo primitivo, aprendendo e se melhorando. Então, considerado sob esse ponto de vista, o pecado original está ligado à natureza ainda imperfeita do homem que, por essa razão, só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas e não pela de seus pais. Nós somos responsáveis pela nossa modificação, pela nossa transformação. Todos vós, aqui ele fala pelos seus pais por causa da colocação da Igreja Católica, né, do pecado original, coisas da Igreja Católica que eram muito fortes nessa época, né, de metade do século XIX. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, vou repetir, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai então com zelo e coragem na grande obra de regeneração, pois colhereis 100 vezes mais os grãos que tiverdes semeado. Todos nós que estamos encarnados aqui, nessa época, sabíamos antes de encarnar o período difícil que estamos travando, as dificuldades que teríamos, mas também sabemos que é uma grande oportunidade de aprendizado e de nós podermos ressarcir as nossas dívidas, porque a colheita é sempre a um, porque nós somos trabalhadores da última hora. É o que o São Luís está colocando aqui. Porque quando ele diz, pois colhereis 100 vezes mais os grãos que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Ele não está falando longas noites de trevas e decepções. Ele está falando de longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que concentram todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois enfrentarão mais privações do que gozos que tiverem. Infelizes, sobretudo, os egoístas, pois não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. Por quê? E aqui é assinado São Luís. Porque egoísta vai ficar desencarnado junto com outros egoístas, não vai ter ninguém para ajudá-lo, porque o egoísta não ajuda ninguém. Então nós aqui, com essas palavras, com essa colocação maravilhosa de São Luís, terminamos o nosso estudo. Nós vamos voltar a estudar no começo de 2024, logo depois do Carnaval, aí nós vamos passar aqui para Mediunidade 2, este livro, esta apostila da FEB, Mediunidade 2, Estudo e Prática. Nós vamos começar os nossos estudos logo depois do Carnaval. Eu já deixo avisado, vai entrar para todo mundo que está no canal, vai entrar assim que nós começarmos as aulas, começamos as gravações. E aqui, encerrando o nosso curso, eu coloco para todos um pedido para prestarem atenção
no que estão fazendo energeticamente com seus corações, com suas mentes. Não se deixem abalar pelas notícias. Não permitam que entrem notícias escabrosas dentro da sua casa, porque os nossos irmãozinhos instigantes querem espalhar o medo. Eles estão trabalhando juntos, não importa que lado, já coloquei isso, eles não têm lado, eles querem o caos, eles querem o medo, eles querem, quanto mais eles puderem hipnotizar, quanto mais eles puderem obsediar, eles vão, e eles fazem isso através do noticiário, né, através das brigas e das situações dentro de redes sociais. Então não entrem nesse tipo de vibração, não permitem que essas notícias entrem dentro da casa de vocês, principalmente aqueles que têm crianças pequenas. A criança não entende, mas ela capta a energia. E essas energias estão saturadas de ódio, de raiva, de rancor, e a gente não pode permitir que isso entre na nossa casa. A gente precisa lembrar que nós estamos em tempos difíceis, tempo de ceifa, ou seja, estão sendo separados o joio do trigo. Nós estamos sendo testados. E nós precisamos prestar atenção para passarmos por essa provação, porque é uma prova difícil que o planeta inteiro está submetido e as coisas estão sendo separadas, né? O joio para um lado, o trigo para o outro, e a gente precisa fazer parte daqueles que auxiliam os trabalhadores da espiritualidade maior. Então vamos colocar nas nossas orações, todas as noites, a nossa predisposição de sermos úteis aos trabalhadores da espiritualidade maior, para podermos ajudar os nossos irmãos, seja de que raça for, de que religião for, de que lado for, que tem merecimento de receber auxílio. As mães que choram, os filhos que choram e que pedem ajuda. Vamos nos colocar ao lado dos trabalhadores do Cristo, da espiritualidade maior. É este o lado que nós temos que escolher. E assim nós encerramos esse curso. Estaremos juntos no Mediunidade 2 no ano que vem. Até lá!